Gente. É a semana de lives verdejando com a Vital, hein? Podemos chamar nossa convidada? A nossa convidada de hoje é a Flávia, tá? De como ter um jardim sobre Florida. Ela irá oferecer bastante dicas, né? De cultivo, de cuidados básicos do jardim, entre outros temas que nós iremos abordar no decorrer da live, ok? Vamos lá vamos chamar a Flávia, amante das 11 horas. Olá, Flávia. Vamos aguardar mais um pouquinho. Olá, Flávia. Boa noite, tudo bem com você? O seu áudio tá um pouquinho baixo, tá? Aguardem só um pouquinho, tá, gente? Que ela tá acertando aqui o microfone. Não tô conseguindo te escutar, Flávia. Estamos tendo um probleminha técnico aqui, mas ela já vai solucionar, tá? Tô sem áudio. Não tô conseguindo ouvir ela. Melhor? Não? Não me Ah, ouve? agora foi. Oi? Agora eu tô conseguindo te escutar, viu? Boa noite, então, né? Para todos que chegam. É verdade. Flávia, seja muito bem-vindo à nossa semana de lives, né? Na nossa live de hoje, verdejando com a Vital. E o pessoal tá agitado aqui nos comentários, hein? Eu fiz uma Muito perguntinha obrigada, aqui. Wellington. Obrigado você, viu, pelo ter aceito o nosso convite. A casa é sua, né? A casa é nossa, né? Então vamos interagir aí com todos que estão participando com a live. Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela audiência de vocês. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje a nossa Flávia irá tirar todas as dúvidas e irá comentar bastante sobre Jardim Florido. O que mais que você vai comentar no decorrer da live, Flávia? Então, nós vamos dar todas as dicas, Wellington. Eu recebo perguntas todo santo dia. O que que você faz? Qual é o segredo? Me conta o milagre para ter um jardim florido. Muita gente acha que é simplesmente, né, usar uma fórmula mágica. E aí aqui eu vou contar para vocês tudo o que eu faço, porque não é um fator isolado, mas um conjunto de fatores, né? Sim, é verdade. O pessoal acha que é milagre, mas na verdade existe uma técnicazinha, um cuidadozinho maior aí para conseguir ter uma floração mais intensa, né? Exatamente. E não é nada que quem está assistindo aqui hoje não vai conseguir fazer, tá? Pelo contrário, são técnicas muito simples que está ao alcance de todo mundo. Basta ter um pouquinho, né, de comprometimento com o seu jardim para poder conseguir, né, ter esse resultado eficaz. E eu tô vendo aluno meu aqui presente. Deixa eu mandar um beijo. Eu estou observando aqui também. Coisa O- boa. Sejam todos Beleza. bem-vindos, tá, pessoal? Vamos lá, Flávia, a casa é sua, né? Fique à vontade. Qual será o primeiro tema da noite que você irá abordar com os nossos internautas? Fique à vontade. Ok, Wellington, então vamos começar. Deixa eu só ajustar a câmera, não sei se está dando para vocês Perfeito, perfeito. olharem um pouquinho. Isso, está aparecendo o Tá? seu rosto, milhares de coraçãozinhos dos nossos internautas, os produtos da Vital também e as flores maravilhosas ao canto esquerdo aqui do vídeo. Fique à vontade. Excelente. Então pronto. Vou colocar meu óculos, porque eu sou míope, senão não vou enxergar os comentários. Professora Flávia, então necessita dos óculos, assim como eu também. Eu uso óculos. Isso. Faz parte de Infelizmente, toda a composição, é né? verdade. Depois dos 30, né? Então a gente tem uma dificuldade pequena aí na vista, mas nada que corrija com óculos, né? Exatamente. É. Bom, então, eu queria começar essa live hoje, Wellington, agradecendo esse convite da Vital, né, Nós que que é uma das agradecemos. parceiras do Jardim Amante das 11 Horas.
Nossa, é muito bom. Uma satisfação imensurável, né? Estar aqui nessa semana com vocês, com nomes que eu admiro muito. Pessoal que vai acompanhar aí, ó, vai ter a Renata do Meu Jardim Amador muito em breve. Já fiz live com ela, sou muito fã. E eu sei que o conteúdo que vai chegar aqui é um conteúdo de primeiraça. Assim como os produtos da Vital, né? Que a gente também usa aqui no Jardim. Então, tá aqui é uma satisfação. Para quem está chegando e ainda não me conhece, eu sei que tem alguns amantes de 11 horas aqui, né? Mas para aqueles que ainda não são amantes das 11 horas, eu queria me apresentar, começar essa live me apresentando. Eu sou a Flávia Abrão, sou professora universitária, zootecnista, ministro aula nos cursos de agronomia e zootecnia e, né, pratico a florterapia por hobby, né? E mais recentemente, né, resolvi começar também o empreendimento na área das plantas, com o meu esposo, que inclusive está aqui presente. Ele falou que só ia assistir se eu mandasse um beijo, então eu tenho que mandar um beijo para ele. Qual que é o nome do seu esposo, Flávia? Moisés. Moisés, um grande abraço, meu amigo. Fique à vontade. A casa é sua. O Moisés é o mais novo empreendedor no ramo das plantas. A gente está montando um viveiro. Então, tudo que eu venho para compartilhar com vocês é a vivência, né, de quem pratica a florterapia e de também uma professora pesquisadora. Então, assim, eu além de praticar a florterapia no meu jardim, eu testo, né, eu comparo, eu só indico o que eu sei que é bom. Então, por isso estou aqui e aceitei esse convite, porque do contrário eu não estaria aqui hoje. Então, tudo que eu vou estar indicando para quem assiste essa live de hoje é baseado em resultados comprovados no nosso jardim e também no nosso viveiro que está em implementação. Então, a temática de hoje, né, é como ter um jardim super florido. Super, né? Usa bem esse tema, super florido, né? Que é a pergunta que o pessoal mais está fazendo aí. A Flávia, mãos de fada, a melhor. Obrigado, Fernanda, pelo seu comentário. Muito obrigada, beijo para Nanda, beijo para Maria da Taxum BR, outra parceira incrível, gente, que eu tenho muito amor e que ajuda nesse processo, né? Vende livros incríveis na área da jardinagem, que ajuda nessa construção do conhecimento, né? Para a gente poder falar com propriedade do que a gente ama. Então, eu falo que para ter um jardim super florido, Wellington, não tem segredo. O que eu vou compartilhar aqui, como eu falei, são vivências. E tá muito fácil. O problema é que muitas pessoas, principalmente agora com essa pandemia, eu não sei se você observou, chegou um volume muito grande de apaixonados por plantas, né? Sim. Assim, do nada, nós passamos a ter muita gente loucos por plantas. E tem aqueles que amam folhagem, tem aqueles que amam flores, e tem aqueles que amam tudo que nem eu. Então, assim, vocês vão ver que aqui eu tenho espaço para uma parede verde, eu tenho área externa coberta de flores, e enfim, né? É um prazer. Depois eu vou responder as mensagens, gente, que eu começo a ler aqui, senão eu perco meu foco, tá? Eu tô vendo aí, eu perco o raciocínio. Deixaremos as perguntas para o final da live, como havia comentado com os internautas, né? Antes de você entrar. E fique à vontade, comece abordando alguns temas, né? Que é o que eu mais vejo aqui nos comentários aqui, né? Amo flores, como faço para deixar o jardim super florido? E fique à vontade, Flávia. Excelente. Então nós vamos começar com o ponto de partida, né? Vamos pensar do ponto de que ninguém aqui ainda tem o jardim. Você vai começar do zero e você vai montar o seu jardim super florido. Então, o primeiro ponto, Wellington, a escolha das plantas. Eu vejo como o ponto de partida para a formação de qualquer jardim. Seja aquele em construção, seja aquele do zero, seja aquele que já existe, mas vai passar por um processo de transformação, né? Então, a primeira coisa é escolher a planta que você quer para o seu jardim. E aí, quando eu penso em um jardim super florido, eu entendo que eu preciso direcionar minhas escolhas para plantas que consigam me responder com um boom de floração, né? Então, as plantas que eu vou trazer aqui hoje, na verdade, existe uma gama gigante de flores. Eu poderia vir falar aqui de violeta, eu poderia vir falar aqui
de várias plantinhas de flor, né? Mas eu vou focar, eu poderia falar de orquídea, que foi tema da live de ontem, mas eu vou focar em plantas de flor, e especialmente aquelas para a área de sol, né? Então aquelas plantas, normalmente, aquele jardim florido de área externa, ok? Bom, primeira coisa, né? Para mim ter um jardim super florido, eu preciso fazer essa escolha. Então, quais espécies, né, vão me dar essa máxima floração? Eu vou citar aqui algumas, né? Existem várias. Eu vou falar as que eu trabalho, as que eu sei que vão dar essa resposta com certeza para cada um de vocês, e as que vão necessitar um mínimo de cuidado, tá? Então, obviamente, a número 1 do ranking, qual será? Qual será? Às 11 horas, né, meu povo? Às 11 horas são plantas de muito, muito fácil cultivo e que nos surpreendem o tempo todo. Eu coletei algumas do jardim antes de vir para cá. Ironicamente é à noite, mas elas ainda estão abertas, né, para poder esperar vocês. E ela é um tipo de planta que deixa o seu jardim multicor, né, com muitas variações de cor. Então, às 11 horas, elas possuem inúmeras e centenas, na verdade, centenas de variedades, oscilando de cor, tamanho, forma, né? São plantas do grupo das suculentas, então elas são plantas que acumulam água na folha. Eu trouxe aqui até um coquedama, ó, de 11 horas. Que bacana. Belo coquedama, viu, Flávia? Lindo, né? Eu fiz. Depois tem que aprender, tem aqui na página ensinando, viu, gente? Oh, bacana. Ele acessa lá depois da repleto de botões florais. Oi? Até comentei com eles, né? Acessa lá depois a página, no final da live você coloca o seu contato, né? Para o pessoal acessar lá e seguir o passo a passo da coquedama. Excelente, é isso aí, vocês vão amar. Então, assim, se vocês observarem, ela tem uma folha gordinha. Olha, né? Essa folha gordinha, como todas as suculentas, é onde tem um acúmulo de água. São plantas, eu tenho amigos que inclusive falam que às 11 horas são pragas. Né? Você pega um galinho desse tamanhozinho e ela se alastra. Então, para quem quer começar um jardim florido, basta, vou pegar aqui para vocês terem uma noção, um galinho de 11 horas. Né? Basta um galinho de 11 horas. Esse galinho, eu garanto a vocês, que em 2 meses já vai formar um vaso. Em 6 meses você tem um canteiro ou parte de um jardim. Em 1 ano você vai ter um jardim completo de 11 horas. A partir desse galinho, tá? Outra planta, a princípio eu vou falar por alto, depois nós vamos entrar nas especificidades, tá? Certo. Estou vendo meu Adênio aqui presente, eu estou vendo vários seguidores, né, que acompanham a página da gente. Então vocês já sabem o spoiler da segunda planta que eu indico para um jardim super multiflorido. Aqui ao fundo, né, acho que vocês já conseguem ver, são as rosas do deserto. Plantas também belíssimas, né? Não sei se vai dar para ver aqui, ó. As variações de cor, né? Tem algumas perfumadas e que além de dar essa florações intensas, né? Isso daqui é só uma mudinha, mas já deu várias flores ao longo desse período, ainda exibe, né, formatos esculturais que são específicos das rosas do deserto. Uma planta extremamente ornamental. Então, essa também é uma opção para quem, né, deseja ter um jardim super florido. Aqui ao fundo tem várias, depois eu posso mostrar para vocês. Mas aqui o jardim, né, a gente começou, inclusive, há pouco tempo no hobby das rosas do deserto e já está, eu acho que para mais de 30 exemplares, a tendência é só aumentar aqui nas 11 horas, né? De 11 horas, só aqui a gente já tem quase 130 variedades. Bacana. Bom, além disso, quais outras plantas você recomenda, Flávia? Nós temos o grupo das Marias Sem Vergonhas ou Vincas. São plantas fáceis. Quase sempre vocês encontram, inclusive, uma rosinha. Eu não trouxe aqui porque está lá no viveiro. Mas é uma rosinha bem simples que vocês encontram nas calçadas de várias cidades, né? Ela desenvolve por semente muito fácil. Então, a própria planta sementeia, cai a sementinha no chão, começa a desenvolver, né? Por isso o nome de Maria Sem Vergonha,
né? A É, vinca é outra possibilidade e também é altamente colecionável. Tem-se variedades roxas, vermelho intenso, rosa, várias. É outro grupo incrível. Para quem gosta de flores mais delicadas, nós temos as chamadas éricas, também são plantas lindíssimas, de sol, mas que essas já são um pouquinho mais exigentes em água, tá? E depois eu vou falar para vocês como definir esses critérios, depois né? você comenta com o pessoal sobre o período de irrigação e depois a gente comenta sobre adubação, né? O período certo de Perfeito. adubação para cada planta, né? Para cada flor. Mas Exato. pode continuar, Flávia. Perfeito, Wellington. É isso Uhum. mesmo. Vocês vão ver que cada uma dessas plantas há uma especificidade, tá? No momento do cultivo. O que eu sugiro para quem está começando? Comece com aquelas que são mais fáceis. E por Fáceis. que eu estou falando fáceis entre aspas? Porque não existe planta milagrosa. Por exemplo, quando eu ganhei há 11 horas, primeira mudinha que eu ganhei, um galinho, me falaram assim, Flávia, é uma planta, você coloca lá, ela se vira e ela laça e ela vai dar flor. Ok, eu concordo, é uma planta muito resiliente. Então assim, você vai precisar do mínimo de cuidado. Mas o mínimo de cuidado vai me dar uma floração boa e depois vai parar. E aí depois vem praga, aí depois a planta começa a apresentar uma deficiência nutricional. Então eu preciso e necessito ter cuidados constantes. Por mais resistente que seja a minha planta, ela também precisa de cuidados. Mas é uma planta fácil, dificilmente você vai matar uma 11 horas. Dificilmente, Entendi. porque eu já vi alguns casos que acontece, né? Acontece. Sim, sim. Mas se você for Da ver bem, é um tipo pessoa. de planta que é difícil. Ela é uma planta resistente, né, Flávia? Exatamente, Wellington. Mas assim, eu já vi gente, por exemplo, excedeu a dose do adubo, né? Nós estamos aqui na live da Vital. E aí, a Vital, ela tem todo o cuidado de preparar. Caiu um pouquinho a conexão da Flávia. Mas já já ela Vital, vocês volta, tá, me ouvem? pessoal? Isso é normal. É isso. Agora caiu um pouquinho a sua conexão, mas pode voltar um Caiu? pouquinho falando isso. Tá, Agora voltou, né? Tivemos aí certo. um pequeno probleminha de conexão, mas já retornamos. Podem Pode me falar. falar enquanto travar. Eu também estou segurando aqui o produto, né? A Flávia está segurando aí, eu aqui também. Pode falar, Flávia. Então, simbora, ó. A Vital faz um trabalho incrível, que é o de planejar, né? Trazer as instruções de um produto completo para sua planta. E aí, o que você faz? Eu vou chegar no ponto de adubação, mas só um exemplo, né? É Tudo 11 bem. horas. Ela não tá dando flor. Sabe o que eu vou fazer? Aqui tá me mandando colocar uma tampinha. Um exemplo. Eu vou colocar 2 tampinhas porque eu quero muita flor. E aí vai lá e mata a planta, né? Por excesso de adubação. Então, até as 11 horas, nós temos que tomar cuidado, tá? Então, até as 11 horas, a gente tem que ter essa atenção quanto às exigências da planta. Flávia, eu sei que isso aí é uma coisa que muita gente que não tem experiência com planta acaba criando até essa ansiedade. Ah, eu tenho uma planta, eu tenho uma rosa do deserto, eu nunca fiz uma adubação, e aí é onde a pessoa acaba exagerando na dose, né, estipulada pelo fabricante, e nós temos que entender e respeitar a natureza de cada planta. Igual você comentou das 11 horas, né? Então, se você jogar excesso de adubo nas 11 horas, pode acontecer de morrer. Então é uma coisa que as pessoas elas têm que tomar cuidado. Exatamente, Wellington. Entender que a planta apresenta um ciclo, né? Então, assim, se eu vou aplicar adubo hoje, não é amanhã que ela vai me dar flor. Ela precisa de um tempo para absorver, para começar a produzir botão floral e para somente depois apresentar a floração. Mas e uma das coisas que eu aprendi na jardinagem foi isso, a ter paciência, o que muita gente ainda não tem, né? Respeitar cada natureza, de cada planta tem sua natureza, tem seu período de floração, desenvolvimento, né? Não é da noite para o dia que a pessoa vai usar um adubo e a planta vai crescer, né, de uma forma estrondosa. Então, Exatamente. tem que ter É por isso paciência. que eu sempre recomendo, comece com as plantas mais simples. Quando for começar na dosagem do adubo também, muita gente também tem medo, né, Wellington?
Eu sugiro Sim, seguir sim. a dose recomendada pelo fabricante, mas se você ainda não consegue seguir as dosagens, coloque menos então. Coloque um pouquinho menos, observa a resposta e depois vai aumentando gradativamente, né? Certo. Não, não o Flávia, dá contrário. só uma pausazinha. Como eu estou vendo que o pessoal está perguntando bastante sobre o nome do produto, pessoal, o produto da Vital é o Plantas e Flores e Sacadas e Varandas, tá? É esse rótulo vermelho com branco aqui, ó. Isso aí, bacana, Flávia. Tem dois, ó, aqui tá bem estampado aqui, ó, tanto por minha parte quanto por parte da Flávia. Então, é o Plantas e Flores e Sacadas e Varandas. Em uma loja próxima a você. E posso falar já o que eu amo? Eu ainda vou chegar na adubação, mas esse, já que a gente está falando Isso. desse produto, gente, ele é um É. produto já diluído. E assim, para quem começa, existem alguns produtos que são pó, por exemplo, e aí na hora que você vai diluir, o negócio não dilui. E aí a pessoa na hora de aplicar cai a dose errada. Aqui é perfeito, eu não sei se vai dar para vocês verem, mas é Ah, um dá para ver sim, liquidinho. perfeitamente. Dá para ver. Então assim, é perfeito. O cheiro é maravilhoso. Pessoal, até mesmo antes de perguntarem sobre dosagem, isso é uma, isso é uma coisa que muita gente pergunta. Qual que é a dosagem desse produto? Eu estou até percebendo aqui que o pessoal está começando a perguntar, né? Uma tampa, a maioria das pessoas confunde, acha que uma tampa vai daqui até aqui. Desculpa, até aqui. Na verdade, a tampa ela vai daqui até o final. Porque nós temos um lacre de segurança justamente para poder evitar a violação do produto. Então seria assim, dosagem, uma tampa que vai daqui até aqui para 4 litros de água ou metade da tampa para 2 litros. Tudo bem? Perfeito. E o pessoal ainda tem muito medo. Então, prestar atenção nessas dicas que não tem erro. Você não vai matar a sua planta, né? E aí, pessoal, voltando então para lá para a gente vai chegar na adubação, que eu sei que é o assunto mais polêmico, e eu acho que Sim. realmente é a cereja do bolo, Flávio, o que né? mais estão perguntando aí? Ó? Fertilizante, adubação, mas vamos com calma, tá, pessoal? Vamos Ó, por ponto. exatamente. Esse substitui fertilizante, esse é um fertilizante, gente. Isso é um tipo de fertilizante, mas a gente vai falar sobre, tá? Mas então vamos voltar para a etapa inicial. Escolha uma planta de fácil cultivo. Se você não domina nenhuma, confie em mim. 11 horas de rosa do deserto é perfeito para você começar a formação do seu jardim, tá? Mas existem vários, buganville, azulinha. Eu poderia passar aqui horas e horas falando de plantas de flor e que ficam expostas ao sol. A outra questão, Wellington, é a escolha do local. Eu vejo Sim. muita gente que faz o mais difícil, consegue aquela 11 horas tão desejada e não tem uma área com sol, por exemplo, dentro de casa. De repente a pessoa mora em um apartamento que está cercado de prédios, né? Então isso acaba sendo complicado, porque o que, que acontece? O que, que a gente visualiza muito nos gardens? Os clientes compram a planta, compram o fertilizante, fazem o processo de adubação, mas vem aquela preocupação: onde é que eu vou colocar essa planta? Essa planta de sol, de sombra, já fizeram pergunta agora há pouco aí, sobre planta de sol e de sombra e o local para colocar essa planta, né? Exatamente isso. E quando eu falo local, é isso: é observar a luminosidade, é observar o espaço, né? Eu não posso, por exemplo, pegar uma rosa do deserto desse porte aqui. Deixa eu pegar uma dessa daqui para vocês verem. Uma rosa do deserto nesse porte, com esse Linda, né? chocolate, e querer colocar num vasinho como esse. Concordam que Não é compatível, né? não é compatível? Exatamente isso. A mesma coisa quando eu vou formar vasos de 11 horas. O pessoal pega, às vezes, vasos pequenos e coloca muito galho. O que acontece? Aquele espaço ele é saturado muito rápido. A planta ela vai até dar uma floração, mas rapidamente vai necessitar do replantio. E eu já vou falar também o que é o replantio. Então, assim, essa escolha ela é essencial, tá? Se tratando de 11 horas, né, que eu acho que é o foco, né, da nossa live de hoje, junto com essas outras plantas resistentes de sol. As 11 horas, elas vão bem nas três situações: vaso, canteiro e diretamente no chão, tá?
As rosas do deserto, por exemplo, quase sempre eu vejo em composição de vasos. Já vi gente cultivar direto no chão. Eu tenho uma amiga que ela deixa as delas no chão e tá há anos lá. Eu fico imaginando o Caldex como é que tá. Mas é um risco maior, porque você tem menor controle daquelas condições externas, né? Da umidade do solo. No vaso eu consigo controlar. Começou a chover, eu recolho meus vasos, né? Ainda que o ideal não seja isso, viu, gente? Vocês vão ver que o ideal é colocar as plantas num local fixo, com chuva ou com sol, que elas estejam preparadas para isso. Elas estão preparadas para receber esses efeitos climáticos, né? Sim. Exatamente. E aí, quando eu falo adaptada, pessoal, é adaptada em vários aspectos, tá? Primeiro, no preparo de um substrato. Se eu não deixo... Quando eu falo de suculenta, por exemplo, há 11 horas, a rosa deserta são as plantas suculentas. Então, eu não posso colocar um substrato muito argiloso, que segura, que retém a água, porque eu vou apodrecer a minha planta. Se der uma semana de chuva, eu perco aquela planta para uma podridão, né, para um encharcamento. Agora, se eu garanto um substrato drenável, poroso, o que acontece? Pode chover, pode chover. Minhas plantas passaram por um período de chuva agora enorme e eu não perdi nenhuma planta. E eu escuto todo dia relatos: Flávia, choveu aqui, eu perdi tudo. É planejamento, meu povo. É eu planejar o substrato, o local, né? Tudo. É eu dar uma boa adubação, né, no período que antecede esses períodos críticos, para que eu tenha uma planta mais forte. Mais preparada, para que ela consiga passar por esses períodos difíceis, né? Uma planta com deficiência nutricional, ela vai estar muito mais predisposta a ataques de pragas, ela vai estar muito mais predisposta, né, a intempéries mesmo climáticas. Ela não vai ter a mesma resistência com a outra planta. E aí, uma dica. Eu já preciso, nós estamos falando de escolha de planta e de local. Muita atenção da procedência das plantas que vocês adquirem. É muito comum, Wellington, o pessoal vai lá na floricultura, compra uma planta, por exemplo, azaleia. Já vi muita gente falar assim: eu comprei uma azaleia, ela chegou na minha casa e secou. E por quê? O efeito até instantâneo, né? Uhum. Que foi produzida em regiões de clima frio, muitas vezes, e aí chega num ambiente muito quente, não adapta, né? Ou a forma de cultivo, por exemplo, aquelas plantas muito lindas que a gente encontra em alguns gardens, né? Elas têm toda uma adaptação climática, adubação controlada. E aí chega na sua casa, você coloca a planta ali no canto, vai fazer as coisas, e esquece que ela tem uma exigência. Então esse é outro quesito que a gente precisa sempre tomar cuidado quando se trata do cultivo de plantas, né? E no caso das 11 horas, já vou dar uma dica para quem está aqui. Preste atenção, você que está aqui comigo agora. Pessoal, presta atenção, né? As dicas valiosas da Flávia, hein? Essa é a dica valiosa. Existe um tipo de 11 horas que quase sempre vocês encontram em floricultura. Ela tem essa folhinha fininha aqui mesmo, ó, dessa plantinha do coquedama. Mas ela, a gente chama de mini 11 horas. Ela é uma planta que se propaga somente por semente e tem um ciclo curtinho. Quando a pessoa compra, ela vem maravilhosa da floricultura. Só que ela vai fazer o quê? Na sua casa ela vai dar um pico de floração e ela vai começar a morrer. É o ciclo desse tipo de 11 horas. E aí o pessoal começa a arrancar os galhos, fincar na terra, achando que vai. Deixa eu garantir aqui, senão ela vai morrer. E aí você só está acelerando o processo de morte da planta. Por quê? Porque esse tipo específico, que é o mais comum, eu não tenho dela aqui para mostrar para vocês, mas é só ir no alvo da minha página chamada de 11 horas seminais, tá? Vocês vão ver qual que é essa. Ela só propaga por semente. Então, se você quiser ter ela mais tempo, você vai ter que coletar a semente. E a sementinha, ela quase sempre fica em cápsulas, olha, na extremidade da planta. Então, é só conseguindo ver, pessoal? Coloquem nos comentários se vocês estão conseguindo visualizar. A Flávia está colocando bem pertinho para vocês, tá, pessoal?
São as sementes, Tá vendo tá? sim, tá vendo. Ah, Coletem semente, que aí você vai conseguir um novo ciclo da planta. Mas esse tipo de 11 horas é só por semente. Então você não fica estressado, não passa raiva, não fala mal das 11 horas. Porque a maioria propaga por estaca. Então se eu pegar aqui aquele galinho, cadê meu galinho aqui? E fincar na terra, ele vai se envolver. Esse tipo de 11 horas lindo que eu tenho aqui, ó, esse é um tipo, existem vários tipos, tá? Folha larga, folha fina, porte prostrado, ereto, tem 11 horas de todo jeito, todo jeito. Então, conheça mais sobre a sua planta, né? Para você não se decepcionar. Então, essa é uma questão. A mesma coisa com as rosas do deserto. Quantas vezes eu não vejo em supermercado sendo vendidas plantas que estão lá definhando? As plantas estão no ar-condicionado, gente. Rosa do deserto no ar-condicionado. eu já vi muito isso daí, em lojas que tem fechadas com ar-condicionado, e você vê que a planta está esturricada e, em um determinado local, home center ou supermercado, e assim, o funcionário mal cuida da planta, infelizmente. Exatamente isso, Acontece. velho. Então, assim, a bichinha não vai desenvolver, não vai responder, né? Ou você pode levar ela para casa e tentar salvar, porque é uma planta, lembra que eu falei? Bem resistente. Mas, muitas vezes a pessoa compra, não sabe nem fazer uma avaliação do Caldex. Às vezes você já está levando uma planta que está com a raiz podre para casa, né? Então, comprem plantas em locais com procedência. Avaliem a planta. Eu sempre recomendo vários parceiros, inclusive estou vendo aqui Rosa do Deserto Akiras, aqui assistindo a nossa live hoje, que é um dos nossos parceiros, que vendem exemplares incríveis, que tem promoção cada período do ano. Então, lá você tem catálogo, pega indicação de alguém que conhece, né? São vários, eu estou citando a Rosa do Deserto Akiras porque está aqui, mas existem vários produtores que têm, sim, recomendação. Então, olha, eu vou procurar a Flávia é especialista em 11 horas. Quem você me recomenda, Flávia? Não é simplesmente ir lá, eu vou no AliExpress, compro sementes de rosa do deserto e chega, quando eu planto, nasce mamão. E aí eu vou ficar saindo falando mal das sementes de rosa do deserto. Sim, tem sentido. Tem sentido. Verdade. É muito comum. E olha só que legal, o Luiz está falando que ele salvou 2 rosas do deserto que ele comprou na Leroy. Isso mesmo, Luiz. Eu acho que vale esse resgate, sabe? Sim, sim. Mas Eu tô lendo o comentário dele. É. Só que tem casos que não tem como salvar. Então não se decepcione, nem fale mal da planta, porque muitas vezes é aquela condição que ela está condicionada, né? Bom, mas falei da escolha da planta, falei da escolha do local. Então, eu tenho que conhecer a planta para definir o local. Por exemplo, as minhas jiboias aqui, eu coloco em área com luminosidade, mas sem sol direto. Então, eu sei que é a exigência da planta. Próximo passo é aquilo que eu falei com vocês. O preparo do substrato. Eu trouxe um dos substratos padrões. O pessoal sempre pergunta qual é o tipo de substrato que você usa, tá? Isso aqui, ó, é maravilhoso. Você apertar o substrato e ver que não fica bolinha nenhuma, tá? Isso é uma garantia. Flávia, dá um zoom na câmera para o pessoal ver, para os internautas verem. Pode aproximar. Isso, pessoal, é bacana. Coloque nos comentários se vocês estão conseguindo visualizar o substrato. Podem comentar, solta um coraçãozinho aí para sinalizando que vocês estão conseguindo, tá? Aí, ó, o zoom tá perfeito. Bacana, Flávia. Bom, o pessoal está comentando aqui. Legal, bacana. Composição de substrato. Não há regra, tá? Mas vou falar mais ou menos do que eu gosto de usar e como que eles vão chegar no ponto do substrato perfeito para a planta. O substrato que eu uso para 11 horas, ele é muito próximo do de rosa do deserto. Então, e é muito próximo do de suculentas, porque são plantas que por si só se viram na questão, né? Não se viram, mas assim, são menos exigentes em água. Então, eu uso porção de terra preta, vegetal, tá? Só que só ela não basta. Então, assim, para aquela pessoa que já começou cultivando esse tipo de planta, naquelas terras vermelhas bem argilosas, já começou errado.
Ah, Flávia, eu só tenho a terra vermelha, eu não posso usar? Eu não estou falando isso. Você pode até usar, mas a correção que você vai fazer em cima dela vai ser muito maior do que, por exemplo, de eu já usar uma terra vegetal, quase sempre vem já preparadinha para esse tipo de cultivo, tá? Então eu uso uma parte de terra preta e eu vou muito no olho. Mas quem quiser receita tem no Instagram também. Vai procurar lá nos meus destaques, tá? E aí eu insiro aqui, ó, produtos que vão me dar a porosidade que eu quero. Carvão, turfa, Fernando. Uso turfa também, tenho aqui, tá? Perlita, vermiculita, areia lavada, porque isso dá muito nematóide nas suas 11 horas. Vocês não vão ficar muito tristes depois. Então dá uma lavada naquela areia, tá? Enfim, aqui ó, tem até serragem. Sabe aquele pó, né, que vem normalmente das madeireiras, de serragem da madeira? Eu uso aqui. E tudo bem, é matéria orgânica para minha planta, tá? Então assim, os substratos são vários. O que eu faço? Eu vou misturando até encontrar essa proporção. Então parem de querer receita de bolo, senão vocês nunca vão praticar a jardinagem. Se você quiser receita de bolo, comprem substratos prontos. Existem vários, a Terral, não estou fazendo propaganda não, mas enfim, eu não vou nem citar. Existem várias empresas, parceiras nossas também, tem várias, que vai vender assim, ó, substrato para rosa do deserto, substrato para 11 horas, substrato para orquídea, substrato para samambaia. Você vai encontrar prontinho. Mas o que eu sugiro, olha, além de ser muito mais em conta, né? Deixa meus parceiros estarem falando isso. É verdade. Eles não Jardinagem. escutam isso. Vamos lá, atenção, Flávia. A Flávia vai ensinar para vocês ao vivo como preparar o substrato. Vamos lá, Flávia. Pronto. O que eu faço normalmente? Eu uso uma porção da terra preta vegetal, coloco aqui. Uma porção de outro produto bem drenável, como eu falei, pode ser perlita, pode ser... e quando eu falo porção, gente, eu poderia estar usando qualquer medida, um copo, uma bacia, tá? Então, assim, uma porção da terra preta vegetal, uma porção do produto que é poroso, pode ser a perlita, pode ser a areia, pode ser o carvão, pode ser a casca de arroz carbonizada, é maravilhosa também, tá? E normalmente eu coloco também uma porção, aí para 11 horas, uma porção de uma adubação, né? Aí nesse caso, ou humus de minhoca, ou esterco, e ainda entro com as adubações que eu já vou falar com vocês, né, da Vital, as prontinhas para plantio, que normalmente vai ajudar a gente a dar esse suporte, ok? Mas o que eu faço? A questão do esterco, ele ajuda muito a questão biológica do solo, então eu gosto às vezes de fazer o uso. Ainda que, fiquem em alerta, vocês precisam conhecer a procedência, porque senão vai dar mais problema do que ajudar. Já teve esterco que eu usei, Wellington, que veio com uma carga muito grande de fungo. Então eu plantava, dava fungo, plantava, dava... Então assim, Nossa. dá muita dor de cabeça. Aí às vezes é melhor separar somente na parte porosa e na terra, e aí entrar com a adubação mais reforçada, né, uma adubação química mais reforçada, tá? Então Entendi, essa Flávia. é uma dica. E misturar bem, tá? Uma outra possibilidade é entrar com adubo de liberação lenta também. Aqueles adubos em gel eu gosto bastante de colocar, ok? Ficou soltinho? Perfeito. Para quem gosta de cultivar a rosa do deserto, vocês vão ver que a fibra de coco também é muito utilizada, tá? Vai dar trabalho se você já não comprar ela desfiadinha. Tem gente que faz, né? Eu tenho uma aluna, provavelmente ela pode estar aqui, ela tem as cascas de coco mesmo na casa e ela vai produzindo ali Desfiando, né? Uhum. Mas tem Eu que tomar eu descobri uma cliente que ela faz esse tipo de trabalho em casa, aqui em São Paulo. Ela faz. Né? É bem interessante, viu? Uhum. Então, assim, vocês podem encontrar produto pronto também. Depois do substrato, vem aquela dúvida enorme, e a rega. Você molha todo dia? Sim, Né? isso é uma coisa que mais perguntam pra gente, não só na live, mas no nosso dia a dia, né? O tipo de rega, quantidade de rega de cada planta. Exatamente.
E mais uma vez, deve ser frustrante você ouvir a pessoa falando sempre assim, não tem receita de bolo, porque de fato não tem. Aqui na minha região, é uma região muito quente. Então eu molho quando o substrato seca. Tem época do ano que eu molho uma vez na semana. Tem época do ano que eu molho 2 vezes por dia, todo dia. Flávia, só um detalhe, você pratica aquela técnica do dedinho de colocar no substrato e ver se realmente está seco? No início do cultivo eu praticava muito, porque eu É, não entendia o que era seco. Eu olhava a terra para mim, eu não sabia se estava seco ou não. Aí tentei o entendi. dedinho, tentei o palitinho. Hoje, com a experiência, eu já bato o olho, eu sei se está seco ou não. Entendi. Então, Mas atenção vocês que são amadores, hein? Utilizem o dedo e com o passar do tempo, exatamente isso, Edson. Bota o dedo lá e sente a umidade da terra, tá? pronto. E aí, nesse sentido, né, tem a questão do manejo da planta. Então, eu acho que esse é o grande gargalo, né? E quando eu falo manejo, entra as técnicas de plantio, adubação e controle de praga. Na questão do transplante de vasos, né? Na Rosa do Deserto, por exemplo, tem o levantamento do caudex, né? Que é só mais para uma questão ornamental. Flávia, esse tema do replantio é um tema muito importante, porque eu vejo, eu tenho certeza que muitos internautas têm essa dificuldade do replantio, e aí você pode também explicar um pouquinho sobre os cuidados, né, que a pessoa deve ter a replantar, né, mudar a posição de vaso e tudo mais, né? Perfeito. Quando eu falo em 11 horas, Wellington, eu sempre chamo a atenção para os meus seguidores. O replantio das 11 horas ela é um pouco mais específico. Por quê? Não trata-se simplesmente de mudar o vaso, né? Eu chamo isso de transplante. Eu vou pegar a muda, tirar de um vaso e colocar no maior, completar com substrato. Nas 11 horas, quando eu penso em replantio, eu tenho que necessariamente cortar na base. Então, se eu tenho aqui um vasinho com 11 horas, né, eu vou fazer o replantio desse vaso. Eu tenho que vir aqui e cortar na base, jogar a raiz fora. No início, isso é meio chocante, porque você fala assim, como assim eu vou jogar a raiz da planta fora? Vai jogar a raiz e muitas vezes, às vezes, até o substrato, que quase sempre fica contaminado com praguinhas, como as cochonilhas, tá? A não ser que você Entendi. trate essa terra. E aí você vai pegar o galho, esse galinho aqui, e colocar num vasinho com substrato novo, com terra nova, tá? Então, o processo de replantio das 11 horas necessariamente envolve o corte da raiz, porque ela só vai recuperar o vigor quando ela emitir novas raízes. É incrível. E aí as pessoas não falam, mas eu já replantei as minhas 11 horas. O que ele fez? Ele pegou a planta, Tirou e colocou no outro vaso. tirou, ó que lindo! Gente, É, isso já tá cheio de raiz, olha isso daqui. é, Essa terra já tá compactada. Então eu vou ter que literalmente cortar e colocar em terra nova. E por que eu falo terra nova? Porque essa daqui ela já tá muito compactada. Ela já tá com muita raiz aqui, não tem para onde a planta respirar. Eu jogo adubo aqui, a planta não consegue absorver direito. Então, não trata-se. A adubação é importantíssima, mas para 11 sim. horas eu preciso também fazer esse replantio. E aí vocês já vão me perguntar, com que frequência, Flávia? Bom, a 11 horas é uma planta anual. Então eu preciso fazer isso pelo menos uma vez por ano se eu não quiser perder a minha planta. Pelo menos. Mas eu faço isso, eu, Flávia, para ter um jardim super florido a cada 6 meses. E, dependendo do tamanho do vaso, se for um piquititinho como esse daqui, até menos que isso, tá? Cada 2, 3 meses. E aí o pessoal fala, puxa vida, mas aí dá trabalho demais. É isso que eu ia comentar. Não dá. Mas é um trabalho gostoso de fazer, né? Isso aí é um fato, né? De 2 a 3 meses o período é menor do que os outros vasos, porém, o trabalho, a pessoa ela precisa pegar um tempo. Para quem trabalha na semana, pega um final de semana para fazer esse tipo de transplante, né? E é um trabalho prazeroso de fazer, né? Com certeza. É isso. É o que eu falo que é a prática da flor terapia. Porque Sim, muita sim. gente quer ter a flor. Ah, eu quero viver a flor terapia. Eu quero ter um jardim florido.
mas não quer pôr a mão na terra, entende? Uma Não coisa que eu quer. vou até comentar com você também, Flávia, na parte do transplante, isso a minha mãe ela faz muito com as orquídeas, com as plantas que ela tem em casa, inclusive ela comprou uma rosa do deserto recentemente. É uma coisa que os nossos pais, os nossos avós fazem muito, conversar com as plantas, jogar toda aquela positividade para a planta, e a planta ela vive de energia também, ela corresponde àquilo que a gente joga para ela, né? Então isso é muito importante, pessoal, vocês conversarem com a planta. Bom dia, plantinha, como você dormiu essa manhã, essa noite? Você está bem? Olha que lindo dia, que sol maravilhoso. Joguem essa positividade em cima da planta que vocês vão ver que ela vai corresponder conforme os dias, né? Responde, com toda certeza. O pessoal acha que isso é conversa, É né? coisa de Eu maluco, né? perdi. Quantas pessoas me relatam assim, nossa, Flávia, eu tive uma fase que eu adoeci e eu não pude ficar, outra pessoa cuidou do meu jardim e meu jardim sentiu, né? Isso é mais do que comprovado e de fato, Sim, essa é fato, troca é de, verdade. né, ela é essencial. E aí também o cuidado diário, né? Porque, por exemplo, eu sei que eu preciso replantar se eu conhecer a evolução da minha planta. Por exemplo, essa daqui eu sei que eu não preciso replantar por enquanto. Mas se eu não estou ali no dia a dia, eu não vou saber quando ela precisa. Eu não vou conseguir acompanhar um ataque de praga. Quando eu vou visualizar, já provavelmente pode ser tarde demais. Eu posso ter perdido toda a minha planta. Quando eu compro aquela planta lá da raiz, e aí nós estamos falando de transplante de vaso agora, se eu não fizer uma inspeção para ver se está limpinha a minha raiz, pode ser que eu simplesmente passar e trocar de vaso, vai fazer o quê? Eu vou estar levando praga para um vaso maior. Eu só vou estar Sim, sim. aumentando o espaço para praga se multiplicar, né? Então isso é muito importante, fazer essa inspeção. E aí, no caso das rosas do deserto, né, que acho que está sendo o foco da nossa live de Sim, é hoje, verdade, Flávia. a gente pode fazer aquela limpeza da raiz, aproveitar para passar um fungicida, porque a gente sabe que normalmente costuma, né, ter esse tipo de infecção mais preponderante na raiz das rosas do deserto, porque é lá que ela acumula a água dela. Às 11 horas acumulava na folha. A rosa do deserto vai acumular na raiz. E é também um tipo de suculenta, né? Os cactos, daqui, ó, também são tipos de suculenta. Olha que lindo, tem uma 11 horas aqui junto com o cacto, E né? vive bem as duas, né? Convive bem, né? É o que a gente falou, olha o substrato. É um só cacto e 11 horas. E tudo bem, tá indo muito bem, né? Eu não falei das petúnias, mas tá aqui ao fundo, é outra paixão. Quem quiser depois dar uma estudada sobre as petúnias para cultivar, também são belíssimas. Também plantas de sol, tá? E aí, pessoal, uma dica, mais uma dica que eu vou dar para vocês, especialmente no caso das 11 horas, quando eu vou fazer o replantio, se o vaso for pequeno, coloca menos galhos. Um galinho é o suficiente. Pessoas têm mania de fazer assim, não, eu não vou jogar esse tanto de galho fora aqui, não. Você não vai fazer jogar fora. Compra copinho descartável, faz muda, dá para o vizinho, vende, gera uma renda extra, né? Vai cultivar plantas. Mas no seu vaso, coloque menos. Menos nesse caso é mais. Se você botar muitas estacas, né? Vamos supor, tem isso daqui, ó, de estaca. E eu tenho esse vaso, normalmente as pessoas querem colocar tudo aqui dentro. E aí o que vai fazer? A planta ela não vai ter como, né? Rapidamente esse espaço vai ser preenchido, tá? E ela não vai ter muito espaço. Mais uma dica. Vaso de barro para 11 horas, não. Não. Não dá certo. Apesar de dar certo para a maioria das suculentas, estou falando da minha experiência aqui do jardim, às 11 horas normalmente, a não ser que você cere, né? Invernize por dentro, por fora, ele vai funcionar como um vaso de plástico, tá? Mas se for vaso, prefira plástico para as 11 horas, ok? A não ser que seja um vaso bem grande de barro, que aí você não vai ter muito controle, muito problema de umidade, de secar demais, porque aí seca muito também. E não caiam no mito de que 11 horas e rosa do deserto não gostam de água.
tá? Então, voltando na regra, elas gostam muito de água. Só que elas não gostam de água parada, né? Então, tem hora que a gente vê casos de rosa do deserto com o caldex murcho, não é por podridão, não, é por falta d'água, né? Tem hora que eu vejo 11 horas, o povo manda foto, 11 horas tá murchinho, assim, falta d'água. Então, você pode molhar e molhe sem dó. Só que garanta aquele substrato que a gente falou, o substrato drenável, tá? Ah, Flávia, mas sendo drenável não vai perder muito nutriente, a minha planta não vai sofrer com deficiência de nutriente? Aí é que entra a Vital Home Garden, ok? A gente vai estar suplementando essa planta constantemente, ok? E aí, entrando então no tema da adubação, é a hora que vocês começam a ficar meio doidos e perdidos, né? Por quê? Flávia, mas a Vital tem 3 tipos de adubo? 3 tipos, tá? Tem muito mais. Faltou esse, mas daqui a pouco a gente conversa sobre esse aqui, Flávia. O gota a gota. Ah, tem mais outro aqui também. Tem algum... Produto que não falta aqui, pessoal. Esse aí eu tô esperando a Vital me mandar, hein, Wellington? Você pode cobrar aí, porque eu tô louca pra testar aqui no jardim o bastão. Faz o seguinte, ó. Manda uma mensagem e grita, manda um áudio. Shirley, manda o bastonete, que ela vai te atender, tá? Ela tá aqui do meu lado. Pronto, tá feito então. Gente, esse bastonete vocês não têm noção da praticidade, tá? Você que erra a mão no adubo, dessa vez você não vai errar. Esse porque você vai pegar um bastãozinho desse, ó. Pessoal, até uma criança de 3 anos, até minha filha de 3 anos, já consegue adubar com esse adubo, que é muito fácil. Coloca um bastãozinho desse. Primeiro é interessante também medir o vaso de vocês, né? O diâmetro do vaso, né? Se for um vaso de 8 centímetros, coloca 1. Se for 12, coloca 2. Se for 16, coloca 3. Se for 20, coloca 4. Se for um canteirinho, coloca uma reguinha lá. A cada 10 centímetros você vai colocando. É um adubo muito fácil de aplicar, né? Coloca um pouquinho de água. Garantido pela empresa Cípica Jardim, né? A nutrição de 3 meses por até 3 meses. Então é um adubo... show de bola aí para vocês estarem utilizando, tá, pessoal? Excelente. É exatamente isso. Tá? Então, assim, você tem várias opções. Você tem o bastão, e eu amo os produtos da Vital, e eu vou falar aqui mais uma vez, eu só indico o que eu testo, tá? Vou falar por que eu amo e o que mais me chama a atenção nesses produtos. Pode falar, É a praticidade, sabe? É extremamente inovador. Vocês têm o bastão, vocês vão ver aí, tá? Eu não tô com eles aqui, mas eu vou pedir. Como é a Shirley que fala? Como é que é o nome? A Shirley, isso. A Shirley, não vou esquecer não. A Shirley vai abrir uma embalagem de uma ampola, mas primeiro eu quero que você explique um pouquinho sobre a adubação líquida, né? O macro, né? Que a gente diz que é o nosso arroz e feijão para planta, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse produto que muita gente pergunta pra gente, pessoal. É o Vital Gota a Gota Flores. Mas daqui a pouquinho a gente comenta, tá? Comenta esse daqui, Flávia. E é exatamente isso. Bom, vamos lá. Primeiro, a Vital tem uma diversidade enorme. Eu vi alguém perguntando assim, mas como que eu sei qual usar, Flávia? Meu Deus do céu. Eu vi que tem uma linha amarelinha aí também, né? Não tá todos aqui, mas enfim. Vocês têm as opções. Primeira coisa, mais uma vez, qual é o seu tipo de planta? Tá? Então eu tenho aqui esse para plantas verdes, olha. Estão vendo aqui minha jiboia ao fundo? Ela ama esse produto da Vital. Por quê, gente? A composição, vocês vão ver, a gente tem aqui, aqui ó, o NPK. É a base, né? Desse, nitrogênio, fósforo e potássio. Quase sempre a planta verde, ela vai ser mais exigente em nitrogênio, tá? Então a Vital, ela faz todo um estudo aí para poder saber a exigência da sua planta. Por exemplo, planta de flor, ela é muito exigente em fósforo, no P, no N, P, K. Então, o que a Vital faz? Desenvolve um produto com um fósforo mais elevado, né? Então, aqui, ó, para começar, nós estamos falando de um jardim florido. Então, você vai comprar esse vermelhinho. Minha indicação, tá? Tem também essa linha natural, né, Wellington? Natural orgânico, isso. O que você tá... Nós temos 2 tipos, também, tá? Né? Nós temos 2 tipos, tá, pessoal? Aproveitar essa oportunidade que a Flávia está comentando sobre o natural. Primeiro é o Plantas Verdes e Flores,
que é a qual ela está segurando, né, Flávia? O Plantas Verdes e Flores é esse daqui, ó. Vou dar um zoom aqui melhor para vocês verem, né? Isso, Plantas Verdes e Flores. E nós temos um outro, que é o Natural Hortifruti, né? E esse daqui. Mas na verdade nós temos um terceiro também, que eu vou entrar no assunto. Isso, da família do Natural. Esse aqui é o Hortifruti. Depois nós temos esse aqui, eu não sei se a Shirley enviou para você, mas vou pedir para ela enviar. Esse é o nosso último lançamento, que é o Natural Gota a Gota, tá? Frutíferas em vaso, temperos, é um produto orgânico também, é um NK. Esse aqui você não recebeu, né, Flávia? Recebi sim. Recebeu? Recebi. Ah, tá, agora eu vi. O meu é para temperos, frutíferas e flores, é o mesmo, não é? Isso, é o mesmo. Esse foi o nosso último lançamento, tá, pessoal? Para vocês conhecerem aí. Aproveitando essa oportunidade, muita gente comentou aí no campo de perguntas aonde comprar, né? Isso eu percebi bastante no começo da live. Pessoal, chama a gente nas redes sociais e lá a gente vai orientar vocês, né? Primeiro vai perguntar a região que vocês moram e segundo, a loja que atende a determinada região, tá ok? Então chama a gente lá nas redes sociais que a gente vai esclarecer todas as suas dúvidas aonde vocês compram os produtos da Vital, tudo bem? Já vou dar um spoiler. Quase sempre as Heróis tem, né? Igual eu vou em Goiânia, eu sempre encontro os produtos da Vital lá. Então quem tiver o Leroy Merlin aí, quase sempre encontra, né, Wellington? Sim, mas sim, eles sim, não verdade. estão indicando os postos de venda, tá? Sim, mas, verdade. Enfim, existe um segredo também, tá? Vamos lá. Que segredo? O estágio da planta. Por exemplo, eu acabei de formar o meu vasinho de 11 horas. Plantei hoje, viu, gente? Plantei hoje. Não adianta eu entrar com esse aqui agora. Por quê? Porque eu preciso estimular aqui a formação de raízes e, né, o desenvolvimento vegetativo. A planta ela não vai. Eu não vou plantar ela hoje e ela já vai dar flor amanhã. Ela só vai dar flor quando ela estiver assim, tudo em equilíbrio. Então, existem adubos para cada fase da planta, né? Eu costumo usar para essa fase inicial ou adubos próprios para plantio, ou usar esses verdinhos de folha mesmo, porque eu quero estimular isso aqui, ó. Eu quero estimular o desenvolvimento de galhos. E não, nesse momento eu não quero estimular a floração. Ela não vai conseguir florir estando nesse desenvolvimento aqui ainda, ó, tá? Agora, Flávia, eu tenho um vaso que já está começando uma superfloração. Ele já está desenvolvido. É o momento em que eu entro com adubo próprio para flor, próprio para floração, tá? E aí, meu povo, vocês vão ver quem me segue. Eu sempre dou algumas dicasinhas, até de alternativas caseiras, Wellington. Mas eu preciso chamar a atenção. Se você não sabe usar essas alternativas caseiras, é muito melhor comprar o produtinho pronto. Lembrando que o pessoal chama isso de adubo químico, Wellington, mas não é um adubo químico. Né? É uma adubação inorgânica. Ok? E tem a orgânica também, né? Não sei se essa linha Souza aqui ela é orgânica, com carbono orgânico. Ó. Isso, carbono orgânico, exatamente. Então tem todas as opções. Mas mais uma vez, aqui a nutrição ela é mais completa. Uma vez me perguntaram assim, eu posso botar só a água da casca de banana? Olha, usar a casca de banana em conjunto é ótimo, mas só ela, a sua planta não vai responder. Água de arroz. Flávia, muita gente comenta com a gente até aqui em São Paulo, né? Nas visitas que eu faço dos garnes, eu atendo também o público final. Eu coloco água de arroz nas minhas plantas, fica bonita. Gente, isso é um complemento, né? Vamos dizer que seja uma leve saladinha que você está colocando na tua planta. É uma adubação principal? Não, porque a planta ela precisa dessa base dela, desse nitrogênio, fósforo, potássio, para ela ter o desenvolvimento. Então, isso é uma coisa muito importante que tanto eu quanto a Flávia comentamos aqui na live, que é muito importante vocês adubarem a planta de vocês, alimentarem a planta de vocês. Agora, imagina se vocês vivessem comendo somente legumes no decorrer do período de vida de vocês.
Claro que isso para os vegetarianos, né? Mas se vocês tiverem uma alimentação adequada, vocês não vão ter problema nenhum. A planta é a mesma coisa, ela precisa de uma adubação inicial e complementar para ela ter desenvolvimento. E terceiro, água, né? Que isso nós já comentamos na live anterior. A rega, ela é muito importante porque a planta ela precisa beber água, ela sente sede. Depois ela precisa se alimentar, né? Exatamente, disse tudo. É exatamente isso. Então entendam que um único elemento, a falar aí da casca do ovo, um único elemento ele não vai ser o suficiente. Eu defendo sim, a gente tem que usar tudo que tem dentro de casa. Então assim, não jogar fora. Mas eu sempre preciso ter aquele produto de apoio. Então tem gente que cultiva 11 horas e fala assim, ela é uma planta resistente. Eu falo assim, mas ela não está dando flor, o que eu faço? Eu falo assim, você já adubou? Adubou em algum momento a sua planta? Não. Então a planta, ela não vai fazer milagre. Ela precisa, né, desses nutrientes para poder desenvolver aquele botãozinho floral e futuramente te dar flores lindas, né? Flores sim. Entrando no assunto também, Flávia, sobre o jardim super florido, né, como é tema da nossa live de hoje, para complementar a adubação que a Flávia está explicando, gente, é muito importante também, depois que vocês fizerem a adubação com o produto, né, da Vital, Plantas e Flores Sacadas Varandas, vocês utilizarem também o adubo complementar, que são os micronutrientes, que é esse daqui, ó. É o Gota a Gota Vital Flores, né? Ele vem na caixinha com 6 ampolas. Isso, você tem o orquídea aí, né, Flávia? Tenho, minha última ampola, né? Vou demais também. Verdade. Vamos enviar para você, tá, Flávia? Então, pessoal, nós temos o adubo para orquídea, né, no qual fizemos a apresentação na live de ontem, e o adubo para flores, tá? Então, ela vem na caixinha assim fechada, com 6 ampolas. Então, o que vocês vão fazer? Flávia, vamos fazer uma demonstração ao vivo aqui para o pessoal, né? Vocês vão simplesmente cortar, né, com as próprias mãos, ou vocês podem também cortar com a tesoura, tá? O que vocês acharem melhor. Eu prefiro torcer, eu acho mais gostoso, eu acho melhor. Fazer um pouquinho de força aqui, porque ele é uma borrachinha, um EVA, né? Então o produto ele se torna o quê? Ele se torna um gota a gota, ó. Aqui vocês podem ver aqui, ó, tá bem próximo da câmera. Então ele é um adubo complementar. É esse gotejamento aqui que as plantinhas, as flores gostam, até mesmo para complementar a nutrição do adubo principal. Para ajudar o quê? A sair uma floração mais intensa, a melhorar a saúde da planta e fazer uma nutrição total na sua planta e na sua flor. Tudo bem, pessoal? E aí, ó, tô aqui com esse gota a gota, vou fazer também... Isso, bacana, natural. Com a rosa do deserto, tá? Tá aqui o substrato. Olha como é simples, eu não tô com tesoura nem nada, hein? É só fazer um pouquinho de força, né, Flávia? Isso, é super prático, pessoal. Tá aqui, minha plantinha, ó. Pronto, meu povo, é só isso. Se você tem dificuldade, não tem como dar erro. E olha, para quem me segue aí, entenderam que as rosas do deserto são minhas novas paixões, sabem que, por exemplo, a gente sempre está polinizando para obter novas sementes, Wellington. E aí, quando a polinização ela dá certo, a planta vai produzir uma vagem maravilhosa. E se você não fizer uma adubação perfeita para sua planta, ela vai abortar aquela vagem. E aí é mais uma vez aquele momento de frustração, né? Afinal, são aquelas sementes que vão dar origem a novas plantas e vocês vão conseguir encher seu jardim com muitas flores. Então, a adubação, sim, é muito, muito, muito importante. E aí eu vou comentar até o que eu falei com a minha tia, né? Eu apresentei ela com uma ampolinha dessa. Eu falei assim, olha, é gota a gota. Porque tem gente que pega isso daqui, ó, Wellington, e faz isso daqui, ó. Estraga o efeito do gota a gota, né? Quer jogar tudo de uma vez. Isso é um conceito básico, né, pessoal? Porque se o próprio nome do produto chama-se gota a gota, então, assim, você vai utilizar ele como um gota a gota. Então, a função do produto é isso, é fazer uma microfertilização em gotas, né? Então, às vezes as pessoas elas acham que é só tirar o produto, né? Tirar essa tampinha aqui, né? Verde, ó, e despejar na planta. Na verdade, não é esse procedimento, tá, pessoal?
O produto ele foi projetado como um gota a gota, tá? Então ele existe uma tampinha dosadora, você coloca ele no substrato, ele vai fazer exatamente isso que eu estou demonstrando para vocês. Tudo bem? Perfeito, é isso mesmo. E aí, a Vital tem várias linhas, né? Depois vocês vão poder dar uma entrada também no IG, procura, gente. Hoje as pessoas estão acostumadas a informação chegar mastigada. Ela já está previamente mastigada, porque está disponível no Instagram da Vital. Mas vocês têm que também ir atrás da informação. Então, eu tenho orquídea. Orquídea é muito mais exigente. Por isso a Vital desenvolveu um produto só para orquídea. Eu vou contar para vocês um segredo. Quando eu quero um boom de floração, eu às vezes até faço uma graça e uso o de orquídea nas minhas 11 horas ou nas minhas rosas do deserto. Porque vai sempre é um produto mais caro, né? Assim, comparado aos outros. Porque é mais elaborado. Mas enfim. Sim. Deixar aqui meu gota-gota. Entendi, Flávia. Pode falar, Wellington. Pode falar. Não, pode comentar. Então, assim, só concluindo a questão da adubação, pessoal, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Para não exceder demais, porque daí a planta também pode matar a planta. E não adubar nunca. Então, assim, tenta seguir o que tá. O pessoal também quer assim, como é que eu uso? Qual a quantidade? Qual a frequência? Vem tudo no rótulo dos produtos. Então, para um pouquinho e leia. Não faz nada por preguiça, né? A forma de uso, tem tudo escrito, tá? Então, assim, realmente, não estou aqui não estou falando isso por estar na live da Vital, mas realmente são produtos maravilhosos no sentido de atender essa praticidade. Né? Eu viro a bisnaga, coloco lá, insiro o bastão, ou diluo, posso aplicar via foliar, borrifando nas folhas, ou regar a minha planta. Então, na correria do dia a dia, principalmente a que eu vivo hoje, para mim conseguir ter esse jardim super florido, eu preciso dessa praticidade. Porque se for me dar trabalho, eu já não dou conta confesso, eu não dou conta de seguir regularmente. Que é o que a gente deveria também, né? Ter aquela regularidade no processo de adubação, tudo certinho. Isso. Flávia, só para complementar o processo de adubação, pessoal, em relação voltando a falar um pouquinho sobre a adubação principal, né, do NPK, a cada 10 dias, né, ou uma vez por semana, vocês preparam a quantidade necessária mediante uma tampa para 4 litros, metade para 2, e se caso algum internauta tiver pouquinhas plantas, vocês podem simplesmente pegar essa marcação aqui, onde está a minha caneta, tá vendo? Que seria praticamente 1 litro de água, né? Para você fazer o processo de adubação nas plantas. Então seria poucas plantas, médias plantas e bastante plantas, né? Então seria 1 litro, 2 litros, 4 litros. E uma outra coisa que eu quero até comentar com vocês. Muita gente pergunta, quantos litros de fertilizante de produto final a Vital consegue atender, né, com esse frasquinho? 27 litros de produto final, tá, pessoal? Então é muita coisa, o rendimento é muito bom. Então para vocês que têm poucas, médias e bastante plantas, é um produto que vai atender bem as necessidades, tá? E quando a gente fala alto rendimento, mas eu tenho pouquinha planta. Mas mesmo assim, mesmo para pouquinha planta, você consegue sim pegar nessa marquinha aqui, como eu estou mostrando para vocês, diluir 1 litro de água e adubar suas plantas, as suas poucas plantas, perfeitamente. Tudo bem, pessoal? Só para complementar esse tema que nós estamos abordando. Vai usar por muito tempo, né, Wellington? Sim, é verdade. Vai ter um forte no jardim. Sim, é verdade. É verdade. E no caso da adubação complementar também, a cada 15 dias, tá? Vocês podem estar utilizando esse produto. Tudo bem? Então é só colocar lá no substrato. Um detalhe também, viu, Flávia? Muita gente tem perguntado pra gente, na live eu não cheguei a perceber. Pode colocar na terra ou no substrato seco? Pessoal, o certo é colocar um pouquinho de água antes para receber a dosagem do produto, tá? O gotejamento do produto. Para ele ter um funcionamento melhor, né? Porque tem muita gente que quer colocar no substrato seco, esturricado, e não é interessante. Coloca um pouquinho de água, né? Nada de encharcar a planta, tá? Um pouquinho de água, depois você vai lá, coloca o produto e deixa ele funcionando no dia a dia, né? Essa ordem
ordem, Wellington, é importante falar também, para quem está chegando e não tem experiência, vejam bem, ele falou, umedece a terra e coloca. E não o contrário, coloquei e depois vou encharcar de água, né? Porque senão você lixivia, você perde o nutriente. Então, Sim, quando você sim, for fazer adubação, molha primeiro e depois aduba, e não o contrário. Principalmente se sim, for, por exemplo, via foliar, né? Você vai é lá, verdade. abate, tem todo o trabalho de aspergir nas folhas, depois taca a mangueira. É verdade, Flávio. Mas acontece, Então, viu? é esses cuidados, pessoal, essas técnicas que nós estamos ensinando para vocês, que vai contribuir no dia a dia, né, de uma adubação perfeita, né? Então, quer ter um jardim super florido, então, além do cuidado com as plantas, né, o cuidado na adubação, isso é muito importante. Adubar todos os dias, cuidado com isso aí, que tem muita gente que fala, aduba as suas plantas todos os dias, porque você vai ter uma planta super florida. Na verdade, não. É respeitar realmente cada planta e o período também de uso do produto, né? Entre uma vez por semana, a cada 10 dias, aí sim vocês vão conseguir ter um jardim super florido, né? Utilizando essa regra, né? E a planta, Wellington, ela conta, né? As minhas aqui, por exemplo, muitas vezes eu confesso, nem sempre eu consigo adubar com a regularidade que deveria. Mas eu consigo ver aquela planta que está com a folha amarelada, aquela que está começando a diminuir o pico de floração, ou aquela que começa a apresentar uma praguinha, olha, apareceu uma cochonilha, peraí, é alerta, alguma coisa está em desequilíbrio, né? Então não é simplesmente ter plantas no jardim, é a gente estar ali naquele convívio, eu falo que não é praticar a florterapia, é viver a florterapia, né? Vários parentes chegam aqui, eu tava com minha tia, né, meus sobrinhos aqui esses dias, quantas vezes eles não me pegam ali sentada no chão, olhando planta por planta, né, pegando, olhando uma por uma. Então, é esse contato diário que você vai conseguir fazer a leitura de quando sua planta está falando, precisa de nutriente. O ideal é não precisar deixar ela pedir, né? Esse é o Sim, ideal, sim, fazer com verdade. regularidade. Mas se você ainda não consegue, então tente pelo menos interpretar, olha, essa planta eu comprei, ela não estava assim. Então o que está faltando? Né? O que ela está precisando? É um Sim, indício, sim, né? É um dos indícios. E para certo. concluir o raciocínio, além de escolher a planta, né, cuidar do substrato, do local, da rega, da adubação, próximo ponto, o Fernando já antecipou, né, o controle de pragas. Isso. Uma planta, Fernando, bem nutrida, né, bem manejada, com espaço para desenvolver, que recebe horas de sol, eu estou falando de sol, não estou falando somente luz, não, porque nós estamos falando de plantas de sol. Se eu não forneço as horas de sol para ela, ou deixo ficar faltando, ela passar sede toda hora, qualquer fator de desequilíbrio vai predispor ao ataque de praga. Mas se eu tenho uma planta que eu adubo, que está no local que pega sol, que eu preparei um substrato adequado, que tem espaço para desenvolver, dificilmente você vai preocupar com o ataque de praga, tá? Então, sim, a adubação correta também evita o ataque de praga. Agora, vai acontecer, como por exemplo as rosas do deserto, elas são chamariço para ácaros, por exemplo, né? Às 11 horas são doces para cochonilhas e pulgões. Por mais que eu tente fazer um equilíbrio de todos esses fatores, vai ter um momento ou outro que vai acontecer e vai aparecer a praga, porque está no ambiente. Gente, Sim, sim. a gente está trazendo a natureza, né, para dentro de casa, aquele conceito do urban jungle. Então, assim, entendam que essas praguinhas vão vir também. As formigas, as lesmas. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso garantir o equilíbrio de todos esses fatores que a gente falou até agora, mas, na ocorrência de algum deles, eu tenho que entrar para fazer o combate. Quantas pessoas não falam assim, eu perdi um vaso para ataque de cochonilha. Mas, meu Deus, por que você não... Né? Cochonilha é chato, mas é fácil de combater. É uma coisa assim, que quando as pessoas vão perceber, já é tarde. Por isso que o que a Flávia está comentando, pessoal, é muito importante vocês observarem as plantas de vocês. Pelo menos alguns períodos do dia, né? Ó, apareceu uma pontinha branca ali, já vai observando. E compra o defensivo para poder acabar com aquela praguinha, porque senão vai proliferar e vai acabar
perdendo até a planta por conta de um cuidado que a gente não fez, né, anteriormente, né? Então é muito importante isso daí, pessoal. Exatamente isso. E aí, não vou entrar também em questão de produtos. Tem indicações na nossa página. Mas hoje a jardinagem, ela está muito avançada, né? A gente fala de nutrição de precisão das plantas e a gente também fala de controle efetivo no combate às pragas. Então, para quem quer opção natural tem, para quem quer opção química tem. Então, são várias as possibilidades de vocês combaterem essas pragas, mas mais uma vez entendam que o controle eficiente lhe garante uma menor incidência de pragas. No caso de aparecerem, entrem com um combate pesado para não correr o risco de perder a sua planta, né? Lembrando, ácaro, acaricida, fungo, fungicida, insetos, né? Pragas, cochonilhas, pulgões, Inseticida. inseticida. Por que Uhum. estou falando isso? Eu vejo muita gente, Wellington, falando assim, ai, deu fungo na minha folha, eu já apliquei o inseticida. Mas inseticida não vai matar o seu fungo, não vai, né? Isso que você comentou é muito importante. É um fungicida, então é você Exatamente. identificar o tipo de praga e colocar o defensivo, né, ideal, né, para combater essa praga. Exatamente. E mais um detalhe. Mais uma vez, conheça a sua planta. Essa daqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu não sei se eu vou conseguir. Mas ela possui pelinhos. Consegue ver os pelinhos brancos? Ela é um tipo de pilosa, Gostou ó. do tem. Isso. Tá Pessoal, vendo o comentem embaixo algodãozinho? se vocês estão observando esses pelinhos na planta, tá? Podem comentar. Certo? Esses pelinhos aqui são naturais. E aí tem também aqueles que são psicopatas e acham que tudo é praga. Gente, quantas vezes eu não vi gente me mandando mensagem falando que estava arrancando um fungo e que ele não sumia. E quando eu fui ver, são os pelos naturais das 11 horas, né? Quando você vem para arrancar esses pelos naturais, você está abrindo uma porta de entrada para infecção microbiana, né? Seja bacteriana, fúngica. Então, por favor, conheça a anatomia da planta. Também não ache que é pelo e às vezes é praga. Então, Sim, sim. entender é importante. Hoje tem internet disponível aí para vocês conhecerem, né, cada detalhe da planta e tem a nossa amiga Flávia que ela tira todas as dúvidas, né, e passam para vocês todos os cuidados, né, o tipo de planta e os cuidados, né, que ela está tendo para vocês observarem, né. Flávia, deixa eu aproveitar a oportunidade. Você consegue responder algumas perguntas? Sim, vambora. Vai ser Primeiramente, eu bacana. peço desculpas porque nosso horário está um pouco reduzido e nós, né, vamos responder algumas perguntas. Primeira pergunta da noite é: após o replantio, posso adubar? Boa resposta. Boa pergunta. A resposta é a minha. Na verdade, o ideal é você adubar no momento do replantio. Como eu falei, existem adubos para. É porque o replantio ele é nada mais é do que um plantio das estacas, né? Para 11 horas. Estamos falando de 11 horas. Então, nesse caso, você pode e deve. Você vai estimular o enraizamento da planta, tá? Mas atenção, foi aquilo que eu falei. Você não vai entrar com adubo de floração após o replantio. Não faz sentido, entende? Você vai estar jogando o adubo de floração fora. Você vai entrar com um adubo que vai atender o seu propósito, estimular enraizamento e fortalecer, né, as vias, o desenvolvimento de caule, de folha. Então, direcionados a isso, mas pode sim, tá? Mas atenção, muitas vezes, não é necessário se o seu substrato já tiver com aquele adubo de formação. Entendi. Bacana, Flávia. Bela resposta. A segunda resposta, né, da nossa live. Posso replantar com as flores ou o galho sem flores? Bom, você pode, por exemplo, eu tenho aqui um galho com flor, eu acho que vocês conseguem ver, deixa eu até tirar. Esse galho aqui, ó, eu tenho ele com flor, tá? Eu posso simplesmente, ó, plantar do jeito que tá aqui, com a flor, tranquilo. Mas o ideal de verdade, é que você faça a remoção das ponteiras, tá? Então retire a flor. Mas como assim, Flávio? Eu quero flor. Mas você vai estar retirando essas pontas aqui com flores para garantir máxima floração futura. Como assim? Eu não entendi nada. No momento em que eu tiro essa parte apical da planta, eu estimulo brotações laterais.
Então eu garanto que eu vou ter um vaso muito mais cheio e, consequentemente, com mais flores. Então o ideal é você plantar sem flor. Você vai tirar as pontas e fincar no seu vasinho. Ficou claro? Mas pode plantar com flor. Bacana, Flávia. É, mais alguma outra pergunta? Vamos lá, mais uma pergunta então da nossa live, né? Falando o que mais você comentou também sobre rosa do deserto, né? Rosa do deserto encharcou. O que fazer? Uma bela pergunta, hein? Ai. Depende do quanto que encharcou, porque se chegou a apodrecer a sua planta, aí você vai ter uma dor de cabeça grande. Mais ou menos, não é tão grande assim não. Se simplesmente, olha, meu vaso está encharcado, mas ainda não promoveu um apodrecimento. Tá fácil, troca o substrato. Ou faz bastante dreno, coloca no sol e espera secar. Mas, se chegou a começar um processo de podridão, e quase sempre isso vem associado ao encharcamento, aí você vai ter que fazer, dependendo da condição, tá? Tô falando dependendo, porque cada rosa do deserto, gente, cada planta é um indivíduo único, né? Isso eu aprendi Verdade, muito. claro. As horas é fácil, corta tudo, planta, ok. Na rosa do deserto não, eu tenho que avaliar o quanto que tá de podridão, se tá muito avançado, se não tá. Por exemplo, se for um pedaço da raiz e não danificou muito todo o caudex, eu faço a tosa daquela porção, né? Se já danificou muito a raiz ali, o caudex, eu tenho que fazer o que eu chamo de poda radical. Eu literalmente corto, e aí tem todo um processo, tá, gente, de cicatrização, eu tenho que deixar uns dias fora da terra antes de plantar. Aí tem pessoal que gosta de estimular o desenvolvimento de raízes, que vai dar aquele formato aranha, enfim. Agora, vamos supor que já começou a pegar até a parte superior. Aí provavelmente você vai ter que tentar resgatar um pouquinho do material genético da planta e fazer enxerto numa outra planta. Enxertar uma outra planta, e aí a gente chama de cavalo, né? A base da planta que vai estar sendo cedida e pegar a parte superior. Então, assim, depende do dano, né? O que eu não posso, deixando bem claro, é deixar a podridão avançar. Quanto mais a podridão avança, maior o risco de você perder a sua planta. Tá? E aí a podridão, pessoal, como é que ela é identificada? Na rosa do deserto ela fica mole, tá? Se for por fungo, provavelmente vai ficar escuro. Por fungo é mais fácil ainda de diagnosticar. Se for bactéria, ela vai ficar mole, clara ainda, tá? Eu já tive casos assim. E aí fica um cheiro mais forte. Então, assim, vai depender da condição. Ok? Um beijo para a Glaucia, minha outra parceira incrível que desenvolveu a marca Amante das Senhoras. Beijo, Glaucia. Obrigado por estar participando da live, né? Muito bem, querida. Vamos lá para a nossa outra pergunta, né? Posso plantar várias flores juntas? Várias cores juntas, desculpa. Pode. Provavelmente essa pessoa está perguntando das 11 horas, tá? 11 horas. Uma grande polêmica aí para quem cultiva 11 horas, de que se a gente plantar, por exemplo, igual aqui que eu tenho várias variedades, várias cores, se eu plantar elas todas juntas, com o tempo elas ficam uma cor só, né? É isso que se fala. Se você fizer um processo de replantio com frequência, como eu falei com vocês que eu costumo fazer em menos de 6 meses, não tem problema nenhum. Eu planto todas essas cores juntas, replanto, eu não vou perder cor nenhuma. Ela continua perpetuando. Mas com o tempo, se eu deixar muito tempo elas juntas, já é observado que ocorre um processo de... É quase enxertia, né? E aí começa a dominar uma cor, tá? Então, assim, vai depender do seu manejo com a sua planta. O que eu não recomendo, plantar essas de folhas largas com as de folhas finas, tá? Porque essa de folha larga, ó, bem larguinha, estão vendo? São as populares beldroegas, é um tipo de 11 horas também. Ela tem um crescimento muito mais acelerado e muito mais agressivo do que essas de folha fina. Então, se eu misturo as duas, uma vai inibir a outra, tá? Agora eu posso também, né, fazer combinações como as que eu amo, de rosa do deserto com 11 horas. Gente, isso que é tão florido. Eu convido a quem não conhece ainda o nosso jardim,
Dá uma olhada nos stories, tem vários álbuns chamados nos destaques de tour, viveiro, para vocês verem as combinações, é de exaltar o olho. E quem faz esse tipo de coleção de rosa do deserto, vinca, 11 horas, vocês vão ver como é gostoso combinar cores, né? Então, assim, dá para fazer várias misturas. Só tomem cuidado com isso, para uma planta não abafar e matar a outra. Por exemplo, para a rosa do deserto, eu não indico essa de folha larga, porque ela enche de raiz muito rápido. E aí ela vai comprometer minha rosa do deserto. Aí eu sempre uso a rasteirinha, que é uma de porte, eu não tenho ela aqui, mas ela é de porte prostrado, emite pouca raiz e não vai atrapalhar o desenvolvimento da minha rosa do deserto. Até faz um efeito legal de cobertura, né? Ela é ótima para substituir, por exemplo, áreas com grama. Ela não aguenta pisoteio, mas a área de grama que não é pisoteada é perfeita. Então, assim, é entender esse comportamento da planta para definir essas combinações de cores, modelos, tipologias, né? Tem muita variação. Bacana, Flávia. Obrigado aí por ter respondido essa resposta. Pessoal, infelizmente a nossa live está chegando ao fim, né? Que pena, né? Quem tiver algumas dúvidas, Flávia, deixe seu contato para o pessoal acessar o seu Instagram, né, o seu Facebook. Fique à vontade aí para suas recomendações finais. Perfeito. Obrigada, Wellington. Bom, gente, eu vou deixar o convite, quem quiser me acompanhar, seguir o IG Amante das 11 horas. Nossa principal forma de comunicação é por lá. Temos um canal no YouTube e em breve teremos um site de vendas. Eu ouvi muita gente perguntando onde que eu compro 11 horas. Nós vendemos, tá? No momento está suspenso porque, enfim, né, a gente está formando o viveiro, mas assim que finalizar vai ser tudo pelo site. E lá no site vai ter contato de WhatsApp, tudo perfeito para atender todos vocês. E aí, espero que futuramente tenhamos também os produtos da Vital lá no nosso viveiro, né, para poder estar levando o pessoal aqui de séries perguntando aonde eu encontro. Eu encontro em Goiânia, mas aí eu vou dar uma olhada para poder indicar para o pessoal de séries também. Se não tiver, nós seremos representantes, tá, Wellington? Bacana, Flávia, bacana mesmo, viu? Eu vou até te fazer um próximo convite. A gente pode até marcar uma outra live para comentarmos sobre as outras plantas, né? Que eu sei que existe uma infinidade de plantas também e 1h30 de live, né, acaba tendo bastante, é pouca coisa para muita informação. Mas em breve, pessoal, né, a Flávia aceitando o nosso segundo convite, né, a gente pode estar marcando uma outra live, né, para falar sobre outras plantas, né, e falar um pouquinho mais sobre adubação também. Exato, gente. O assunto é infinito, mas é isso, né? Para ter um jardim florido, respondendo, então, fechando a nossa live, basta ter dedicação e comprometimento com o seu jardim. Né? Cuide do substrato, cuide do local de escolha, escolha plantas que você consiga cuidar. Não vai... Eu vou ser bem sincera, eu amo orquídea, acho lindo, mas eu não arrisco de pôr aqui, porque eu não consigo fazer o cuidado que eu deveria ter, né? Então, assim, adquira, monte o seu jardim com o que você consegue cuidar, né? Pés no chão. E fazendo tudo isso, dando a adubação adequada, vocês vão ver que o resultado, ele vem. Então, eu não faço milagre, eu não uso produto milagroso, né? Quando perguntam assim, qual adubo que você usa para as 11 horas? Eu indico vários. Eu indico a Vital, eu falo, são vários muito bons, e realmente eu tenho parceiros muito bons. Mas, assim, o principal, além de fazer a adubação, é ter todos os cuidados, né? Isso é muito importante. Então, a Vital, ela é maravilhosa, ela vai agregar muito ao seu jardim, mas ela não vai fazer milagre se você deixar da praga, se você não regar, se você não der sol para a planta que sol, né? Aí depois ainda vão brigar com vocês. Então, assim, vai depender do jardineiro. Cuidado, dedicação, amor, não preciso nem falar, né? Com o amor, elas respondem a gente com toda certeza. Só fechando, eu falo que não sou eu quem cuido do jardim, são as plantas que cuidam de mim. Então, hoje não é trabalho, tá? Não entendam como trabalho cuidar das plantas. Vocês vão ver que com o tempo são elas quem cuidam da gente e é quase que instantâneo, voluntário estar com elas, né? No meu dia eu preciso estar com elas e o resultado ele vem, né? Então, assim, o nosso Insta hoje está com um alcance absurdo
E nunca foi esse o objetivo. O objetivo sempre foi compartilhar as experiências. Por isso eu deixo o convite, me sigam, tem várias dicas, né? Adquiram esses produtos desses parceiros incríveis, né? Os produtos da Vital. Com certeza vocês vão amar e ter um jardim super florido. É isso. Beleza. Obrigado, Flávio. Deixa eu aproveitar também as considerações finais também, né? Não deixe de acessar também o nosso Facebook, né? www.facebook.com/Vital Home Garden, tudo junto, né? O nosso canal no YouTube também, que é Vital Home e Garden, tudo junto. E se alguém se interessar pelos produtos, né? É só acessar o nosso site lá, ok? Que vocês vão encontrar lá todos os produtos, né? O nosso portfólio completo, né? Então, Flávia, desde já agradeço aí a sua participação e agradeço também a participação de todos nessa live maravilhosa. E não esqueçam que amanhã, às 18 horas, nós temos o nosso encontro, né, o nosso novo, o Verdejando com a Vital, o encontro de amanhã que nós iremos falar com a Renata sobre suculentas e cactos, tá? Não percam, viu? Muito obrigado, tá, Flávia, de coração. Que Deus te abençoe muito, né? O seu jardim super florido. E a todos que nos acompanham, tá? Um bom final de noite e até amanhã, se Deus quiser. Até mais, gente. Obrigada, de Até coração. mais, gente. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, tchau, Flávia. Tudo de bom. Até. Até.